Bem-vindo você ao Notícias do Momento, edição nacional com vocês. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Vamos diretamente aos nossos estúdios para saber das últimas notícias com vocês. Aqui tá vendo nosso cartaz Notícias do Momento, edição nacional, e também tem no internacional e a edição planetária que tem hoje à tarde, já começou aí de Música Coração. Os vídeos de hoje estão ótimos, vocês têm que assistir todos, que estão muito legais. Desperto da Era de Aquário. Vamos lá, notícias nacionais, atenção, produção, chegando o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. Vamos lá, vem com a gente, atenção, tem saudade do nosso capitão, não é mesmo? Saudade dele ali, né? E a detenção domiciliar do capitão chega ao fim neste fim de semana, e saiba que quando termina, parece que nesses últimos dias aí, o nosso capitão está supostamente em cana. Não é verdade, né? Não é verdade, mas ele está em cana para a gente imaginar que está em cana. Nenhum deles está em cana, nem o Heleno, nem ninguém, mas faz de conta que eles estão, né? E o STM, o militar, decide sobre suspeição de ministro em processo envolvendo patente do Jair, né? Eles queriam tirar a patente dele, mas não vão tirar, né? E Mora autoriza a Polícia Civil a ouvir Bolso em prisão domiciliar sobre o caso, né? Também Extra Diário Brasil Notícias: após condenação, Eduardo Bolso vai a Washington para nova ofensiva contra o ST. E PGR defende o caso Dark Horse com André Mendonça, e sabe que eles vão logo liberar esse filme aí para toda a comunidade assistir, que tá fila já querendo assistir. Já teve a pré-estreia, foi uma loucura aí. Então, urgente também, Estados Unidos avaliam aplicar a lei Magnitsky a Mora se o capitão retornar à detenção. E você não vai me parar, Mora, a gente vai vencer, diz Eduardo em resposta à matéria, né? E Flávio Bolso poderá vencer ele ainda no primeiro turno, dizem os analistas. A vitória de Flávio significa a liberdade de Jair, a justiça para as vítimas de 8 de janeiro e o retorno dos exilados à sua pátria. Pense nisso, talvez não tenhamos outra oportunidade, tá? E vamos falar um pouquinho do Banco Master, né? Vorcaro bancou Ciro Nogueira e Hugo Mota. O Banco Master bancou esses dois políticos ali que levaram muito din-din do Banco Master, muito din-din. Tá aqui, eles aqui, os amigos do Vorcaro, né, ganhando dinheiro e tal, coisa muito séria. E agentes da PF recebiam até 400 mil por mês de Daniel Vorcaro, aponta a investigação como suborno. Isso é gravíssimo, né? Agentes da PF recebiam 400 mil por mês de Daniel Vorcaro. Veja só que loucura, né? E a impressionante sinceridade de Hugo Mota sobre Daniel Vorcaro. Parece que alguns deles estão falando, já estão abrindo o bico, dizendo, olha, a gente isso, aquilo, né? Estão falando, né? Está todo mundo sabendo já do que acontecia e do que aconteceu com eles, né? E também o jornal o Globo dá uma má notícia para Vorcaro. Parece que as coisas estão se apertando em cima dele. E o Vorcaro também recorre ao advogado de Mauro Cid e se prepara para uma nova delação. Ele vai tentar fazer uma nova delação aí, que vai ser aceita daí, porque até agora ele quis fazer delação parcial, ninguém aceitou, né? E a lista de beneficiados do Vorcaro não tem fim, inclui nomes como Temer, Lewandowski, Jacques Wagner, a esposa do Mora, Ratinho Júnior. Parece que muita gente estava ganhando din-din do Master aí. E Gilmar diz que Mendonça cometeu erro grave em relação a Vorcaro, então está dando briga lá dentro do ST também, né? E junto do Jacques Wagner encontraram 49 mil reais, além de muitos relógios, Rolex e tal, apartamentos, jatinhos, dinheiro sujo. E essa é a lista de acusações que só aumenta contra o Jacques Wagner, o líder do governo. Os maiores escândalos do país têm uma coisa em comum, sempre o governo L, né? Mensalão e tudo mais. E ex-ministro de L deixa 16 presos fugirem por 2 milhões de reais. Essa era a venda de sentença, ou seja, me dá 2 milhões, eu te libero aqui do xadrez, né? E Jacques Wagner pede ao ST anulação da busca e apreensão que sofreu, né? Não adianta pedir, né?
Já foi, né? Então falam muito que é uma treta pesada dentro do PT. O ex-presidente também, genuíno, detona Jacques Wagner na TV e pede a saída dele da liderança do governo, né? Parece que eles estão se comendo entre eles. Então, falam também que o L estaria entregando o Brasil para os chineses. Então, essa irresponsabilidade fiscal do L é um delito grave. Ele não pode entregar o Brasil para os chineses, não pode, né? Bom, mais notícias do Jacques Wagner aí. Jacques Wagner busca ajustar o seu discurso antes de deixar a liderança do governo. Parece que ele sabe que vai em cana, se já não está em cana, né? Conforme notícias que a gente tem, ele já está em cana. E o que a gente está fazendo aqui é lendo coisas que já aconteceram. Bom, aqui vemos também sobre os bancos dos Rockefeller, que comandavam o Brasil, comandavam toda a nossa economia, né? O que 28 bancos dos Rockefellers estavam no comando do Brasil, entre eles, né? Rockefeller Capital Management e outros mais que estão aqui, Claret S. Management. Então, 28 bancos controlavam toda essa economia do Brasil e agora eles estão perdendo esse poder, esses bancos estão sendo fechados, tomados, apossados, enfim, tá caindo o Império Rockefeller, está caindo, né? Aliás, todos os impérios do mal estão caindo, como a gente vê também, noticia-se aqui o presidente da PF, o chefe da Polícia Federal, que era Andrei Rodrigues, estaria também, segundo algumas notícias não confirmadas, né, estaria indo para o Chilindró também, né, por Jacques Wagner delatou todo mundo e caiu o governo inteiro, então parece assim que é uma notícia não confirmada, evidente, pelos meios oficiais, mas fala-se que o Andrei Rodrigues da PF já está em cana, o próprio Jacques está em cana e mais uma série de outros comparsas dessa grande quadrilha que aconteceu ali, né? Bom, aquele senhor que foi abatido em 2017, que derrubaram o seu avião, né, Teori Zavascki, tinha sob sua relatoria um processo de L, Dilma, processo de Jacques Wagner e outros membros do PT. E por isso que ele foi apagado, né? Foi apagado que, naquela fatídica tarde lá que seu avião foi abatido. Pois é, parece que a farsa do governo atual esgotou e ele vai ser engolido pela sua própria mentira e será varrido da política brasileira, tá? Então, vemos aqui também o G7, eles falaram muito sobre o Brasil, né? Que o Trump falou que o Brasil é um país perigoso e tal. E a notícia que a gente quer destacar também é que o câncer da esquerda está sendo extirpado na América do Sul. Já todos os países aqui da América Latina tiveram as suas eleições com candidatos de direita, exceto o Brasil, que ainda está se mantendo aqui, mas também vai há pouco tempo sair logo. Então essa doença maligna vermelha será extirpada da América do Sul. Tá? E urgente também, PF faz operação contra a cúpula de banco que atinge o bispo, né? Esse bispo aí da Igreja Universal também está comprometido até o pescoço com sumiço de dinheiro, de tudo mais, né? Então veja que toda a justiça está sendo trazida à tona aí. Também o TSE anuncia novas urnas, auditoria do código-fonte e presença internacional para eleições de 2026, né? Agora eles estão dizendo que vão ter nova urna, porque a outra certamente já comprometida. Engraçado que o povo brasileiro paga por essas urnas, né? Trocamos já 2, 3 vezes de urna e isso aí tudo vira lixo descartável, né? Que absurdo isso, né? Que absurdo, né? Bom, nota pública também, os delegados de Polícia Federal estão fazendo uma nota aqui em protesto a essas últimas maracutaias que estão acontecendo aí. Então tá todo mundo revoltado mesmo e eles querem, defender o ministro André Mendonça, que ele sustenta esses pilares da justiça brasileira e não os restantes que são do mal, né? Bom, urgente também, Trump já está com todas as provas do envolvimento do L com grupos do mal, então não haverá escapatória, né? Parece que ele já tem todas as provas e vai entrar pesado aí para tirar todos do seu local. Então fala assim, declarar PCC e CV como terrores é a primeira interferência de Trump nas eleições brasileiras, avalia Maringoni.
Então, as interferências externas serão cada vez maiores, tá? Porque sabe que se deixar como tá, eles vão manter o delito solto à vontade aqui, né? Tá? E, aliás, se deixar mesmo, essas facções tomam conta do mundo. Facções pagam mensalidade para jovens estarem no delito, né? Eles pagam para o cara ficar no delito, né? Eles estão pagando aí, ó, que coisa, né? A polícia do Rio de Janeiro também realizou a maior apreensão de talco do capeta da história do país em abril desse ano, durante a operação do Complexo da Maré. Então eles acabaram com um cão farejador que descobriu lá toneladas de maque, toneladas de pozinho e tal, né? Então tudo está sendo tirado e a PF está trabalhando muito forte em cima disso, tá? Também descobriram que existem quadrilhas do talco do capeta dentro do aeroporto internacional de Guarulhos. Guarulhos, lá com o aeroporto, eles levam pozinho para tudo que é lado aí. E a operação bloqueia 103 milhões da facção Comando Vermelho em Caldas Novas e Goiânia, né? Parece que é o Trump que está fazendo isso, tá? A empresa Reuters de comunicação também relata que refinarias brasileiras venderam 100 milhões de litros de combustível para empresas de lavagem de dinheiro. E o combustível foi desviado para postos de gasolina, né, e um cartel designado como Grupo do Mal pelos Estados Unidos. Então, esse dinheiro da Petrobras, que é do povo brasileiro, também estava sendo desviado para o narcopó, né? Então, aqui também, ex-combatentes da UCR estão treinando pessoas do mal no Brasil para pilotar drones para atacar a polícia. Olha só o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Bom, aqui também, Beira-Mar revelou a campanha em favela tem ligação com o delito organizado, né? Na favela eles conseguiam fazer isso. E aqui o crescimento da América Latina em 2026, o Brasil está lá na lanterna, número 14, né? Número 14, e está na frente de todos os outros países, Costa Rica, Honduras, Peru, Chile, Equador, e o Brasil em 14º, né? Que loucura, né? Que está muito abaixo. Então o Paraguai lidera com 4,4% de crescimento na América Latina. Isso é muito bom, que é um país de direita, né? Agora todos os países de direita vão crescer bastante também. Bom, a PF encontra 4 toneladas de MAC em caminhão com fundo falso no Paraná, já tínhamos falado sobre isso. E Copa do Mundo também, né? Comandada pelos malignos aí. E assim segue a vida, né? Enquanto o povo está lá assistindo futebol, o pessoal aí bota a mão no cofre e vai acabando com o dinheiro do povo. E o pessoal dele torcer pela torcida, né? Barbaridade. Aqui fala-se muito também, é uma notícia, né? Que segundo alguns videntes aí, no dia 24 de junho, agora amanhã, que teria esse jogo do Brasil com a Escócia, os alienígenas desceriam no estádio para isso, aquilo. Isso aí não vai acontecer, tá? Eu comento porque tem tanta gente perguntando, mas isso não vai acontecer. Isso é uma suposição muito fictícia, tá? Bom, e a CBF está motivo de chacota mundial porque não está conseguindo fazer nada, né? E sabe que tem maracutaia no meio, que tem, enfim, muita coisa. E mais um pouco sobre o Cristiano Ronaldo, né? Pastor afirma que o Brasil não será campeão, que Portugal já está determinada pela Agenda 2030 dos Ilumes. Então o Brasil não vai levar a Copa, a Agenda 2030 em andamento, e quem vai segurar esse seria supostamente Portugal, com o Cristiano Ronaldo ali segurando a taça. Então eu acho que já está tudo resolvido mais ou menos ali, né? Bom. Aqui, missionária angolana entrega profecia muito forte para o Brasil e revela o que Deus ainda fará na nação brasileira. Então, há grandes profecias sendo trazidas para o Brasil aí, que aqui a gente vai ter uma grande limpeza, né? Né? E aqui vemos Brasil prepara a primeira emissão de títulos públicos em yuan. Parece que eles vão fazer emissões em títulos chineses, em yuan. O que é isso, né? E aqui sobre o retorno dos impostos, né? O brasileiro deixa os seus impostos ali, e esses impostos acabam sendo perdidos na burocracia, no desperdício, na dívida pública, e o retorno para o trabalhador é muito pouco. Vem algumas migalhas ali, né?
Então tudo isso é perdido nesse submundo do solo que a gente não sabe para onde vai. É o desperdício. Então esse tipo de organograma, de orientação, será substituído totalmente. Não vai mais ser assim do brasileiro arrecadar tantos impostos e dar tudo para o sistema trabalhar ele em corrupção, em dívida, em burocracia, em vantagens pessoais. Isso não pode mais acontecer, né? Não pode mais acontecer. Aqui mais essa. Ele anuncia que bancos terão que congelar recursos de bets. E atitudes de Renan Calheiros contra a colega pode ser chamado de o mais corrupto do Brasil. Ele foi chamado o mais corrupto, né? Brasileiros são detidos após a apreensão de meia tonelada de talco do capeta na embarcação que veio da Europa, ali, né? Inclusive serem 500 quilos de coke a bordo de um veleiro interceptado. 500 quilos, rapaz, está louco, né? E a MPF investiga a denúncia de rachadinha nos governos, ou seja, botando a mão no dinheiro, né? A MPF investiga essa denúncia que estão botando a mão nesse órgão público que se chama Correios, né? Como a gente já sabe, né? A ANAC autoriza 2 novas companhias aéreas a operar no Brasil. Isso é bom para baixar os preços um pouco, né? É muito importante também. E Fábio foi alertada sobre disparada de voos de helicópteros antes do acidente. A Fábio já sabia, poderia ter intercedido, né, daquele acidente do Oliver Tree. Ele ironiza e sugere que militares façam bico, dirijam Uber ou vendam balas nos semáforos para complementar a renda e que cada militar leve marmita de casa para comer no quartel. Será que os nossos militares merecem um comentário como esse? Os nossos bravos militares, não essa turma aí, né? Então, assim como a gente teve o alerta civil, né, da misantropia, Defesa Civil, L ladre, alerta extrema no celular, né? E aí, então aqui também, ó, a turma Jacques Wagner, né, Rui Costa, L e todo mundo aí junto, é tudo da mesma farinha do mesmo saco. Ele é eleito como o pior presidente da história do Brasil, minha nossa, né? E advogado aciona o ST sobre suposta rede de clonagem do L, né? Minha nossa, agora tá aparecendo, agora não é o Luciano César que fala mais, agora são os outros ali, né? Tá louco, né? Então tá todo mundo falando, ó, o 2018 esse aqui, o tio Pinguço, e agora 2026 está todo renovado, pele esticada, é outro homem, né? Não se parece. Aqui antes dele ir para a cadeia, ele tá louco, né? O que fizeram com o homem? Seria o renascimento da fênix, da ave que nasceu das cinzas, né? O que seria isso? Alguém pode explicar para mim que eu não sei? E deixa nos comentários aí, meu gente, o que é isso? Vocês não têm noção do preconceito contra a escola pública que tinha dentro do meu governo, né? Postura de ser irmão, a verdade, tá? Mas essa também, aqui ó, Hugo Mota e o Alcolumbre ali estão todos preparando aí para ó, o pacote de 129 milhões ali, ai, que é isso, gente? Bom, aqui mais essa também, aquele depoimento desse senhor aí que fala que existia pactos com, né, com suquinho de tomate para o capeta, para eles conseguirem poder, veja só, né? E mais coisa aqui. A entidade suspeita por castrações fantasmas recebeu 12 milhões de deputado. E investigado em Santa Catarina. E Chu volta a falar sobre o boato, sobre o pacto com o capeta, chateada, fica, ela diz que ela não tem pacto com o capeta nem nada, né? E maior estudo de autópsia de VAs do mundo contra o bichinho, né, realizado, encontrou 73,9% de pessoas que partiram pós-canetinha causada por ela mesma, veja só, né? Quase 80% das pessoas, né, foram por... Nem posso falar aqui muito disso aqui, né? Mais do que a Primeira Guerra Mundial, mais do que a Segunda Guerra Mundial, Vietnã e Iraque juntos combinados, né, em torno de, falam o resultado, em torno de 840 mil pessoas que, como é que chama, né, ficaram embaixo da terra. 840 mil pessoas foram para baixo da terra. Gente, o que é isso? Como nós somos enganados, né?
Então, e agora estão falando, né? E VA, agora a comissão do Senado aprova o fim da obrigatoriedade, né? O fim, né? Então, agora é a notícia que está saindo no jornal Pleno News aí, todos mais, né? Então, tem outras denúncias muito, né? Então, tem denúncia também que a Unimed é acusada de obrigar médicos a não prescreverem medicamentos contra o câncer, né? O câncer, que eu não posso dizer essa palavra aí, né? Claro que essa denúncia é gravíssima, gravíssima, porque eles querem que a pessoa vá a óbito e assim eles não tem que pagar os seus direitos lá, né? E aqui, pequenos com síndrome de Down não nascerão mais. Cientistas japoneses conseguiram remover o cromossomo associado a essa condição. É muito bom, né? Parabéns aí. E também falamos do Renato Aragão, com uma dívida de R$ 500 mil em IPTU, colocou sua mansão de 16 milhões à venda. O imóvel tem piscina, salão de festas e tal, mas é muito engraçado que foi encontrado lá dentro também dessa mansão aí do Renato Aragão, né? Que coisa. Bom, tem mais coisas diversas que a gente vai falar sobre isso aqui. Isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo, para vocês entenderem um pouquinho sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo aí. Não. Então, gente, cada vez mais a gente vê que os escândalos estão vindo aí a toda, né? Quem puder dar uma força no canal, agradecemos a sua participação aí, queremos que você esteja junto conosco. Então vamos deixando um grande abraço a todos. Vai compartilhando nosso vídeo aí, vai deixando seu like e assista Notícias Internacional que já foi postado no ar aí, tá? Grande abraço, Luz Vencer.